Fala rapaziada, ligada aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e hoje a gente vai bater um papo sobre Fluminense e Ceará. O jogo acabou de acabar no Maracanã, né? 1 para o Fluminense, 0 para o Ceará. Um jogo que o Fluminense se mostrou bem superior ao time do Ceará, principalmente no primeiro tempo. A gente vai comentar um pouquinho, fazer essa análise sobre o jogo. Antes de mais nada, me segue lá no Instagram, que é @canaldoph.oficial. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal, né, que é muito importante ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né, que eu estou tentando fazer vídeo aí todo dia para vocês, para fazer bastante conteúdo para o canal, não deixar vocês desinformados, né, muita informação, muito futebol, muita análise também. E é isso, rapaziada, esse vídeo aqui vai ser bem rápido, né, sem muita enrolação também, sem muita edição também, claro, né, para ser bem rápido, que daqui a pouco tem o jogo do Flamengo pela Libertadores, né, Flamengo e Racing, né, então também não vou perder para fazer o pós-jogo também. Então é um vídeo mais simples, né, sem edição, sem nada, para ser rápido para vocês. Primeiro eu vou começar com as escalações, né, não teve nenhuma mudança tão absurda, né. No time do Ceará tinha uma dúvida, né, se o meio campo, os dois volantes, se seria Richarlison ou Zanocelo, ou Richarlison ou Lourenço, ou Zanocelo e Lourenço, né? E acabou sendo Zanocelo e Lourenço. E também a outra dúvida que tinha era o Vina ou o Mugni. E o Léo Condé optou pelo Vina, né? Jogou ali com o Vina. Eu escolheria o Mugni, mas entendo perfeitamente a escolha do Léo Condé, né? O Mugni não estava tendo uma boa fase e o Vina foi uma contratação da segunda janela, né, de transferências. Ainda não mostrou para o que veio, né, no Ceará. Mas é uma boa opção, o Vina não é um jogador ruim, né? Porém o Ceará, mais um jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro, chega ao 4º jogo seguido sem vencer no campeonato. Então é bom o Ceará abrir o alerta, porque a zona de rebaixamento está muito próxima, né? Eles estão com 35 pontos e a zona de rebaixamento, o Vitória, que é o primeiro da zona, está com 31, né? Então são só 4 pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Então é muito bom o Ceará abrir o olho, né, principalmente agora que perdeu o seu jogo atrasado, né, então se ganhasse esse jogo ficava uma distância razoável, né, já a 7 pontos, e como perdeu, né, o Ceará fica a 5 pontos, né, da zona, a 4 pontos da zona, né, uma situação assim bem desconfortável para o Ceará, que fez um início de campeonato muito bom, mas com o decorrer do tempo o time do Léo Condé não tem mostrado tanto resultado assim. Já pelo lado do Fluminense, né, não teve nenhuma mudança que a gente já não tinha previsto antes, né? O Freitas volta e o Martinelli também no time titular. E no ataque, o Canóbio, o JK e o Serna também jogaram esse jogo de titulares, né? Foi uma escalação tranquila, repetindo a formação, né, o estilo de jogo dos últimos jogos, que tem dado certo, né? O estilo de jogo principalmente contra o Internacional, que foi talvez um dos melhores atuações pós Supercopa, né, a Copa do Mundo de Clubes, que o Fluminense teve. Então, na minha opinião, foi a melhor atuação depois da Copa do Mundo. Então, eu achei que foi uma formação ótima para o Fluminense. Vamos falar um pouquinho do jogo agora, né? O jogo começou muito frenético pro lado do Fluminense. O Fluminense começou atacando muito bem, tendo bastante troca de passe. Aliás, tem sido uma característica dos últimos 3, 4 jogos, né, do time do Zubeldia, né? Um time que tem trocado bastante passe, principalmente na área ofensiva, né? Então, tem vacilado bastante passes, né, no terço final ali. Isso é uma característica muito boa que, se tiver jogador de qualidade, dá para explorar muito bem, né? E o Fluminense fez isso muito bem hoje, né? Não conseguiu alargar muito o placar, mas conseguiu várias chances, principalmente com o Lúcio Acosta, né? O jogador de criação desse time, né? E ele fez total diferença nesse time, né? Foi uma baita contratação vinda do Cincinnati, né? Lá da MLS. Então foi uma ótima contratação do Fluminense. O Fluminense acertou em cheio nessa contratação e vem mostrando resultado para esse time. Agora, uma coisa que eu vou pontuar é a seguinte: o Fluminense ele começa com tudo, né? Porém, pouquíssimas finalizações para os dois lados, né? O Ceará não conseguia criar jogo nenhum, né? E o Ceará ele apostou muito na bola lançada, né? Só que o Pedro Raul ele não conseguiu dominar a maioria das bolas, né? Então a bola sempre vinha e quicava, ou enfim, ou resvalava nele e ia para outro jogador, né? Então o Pedro Raul não conseguia
usado o seu porte físico a seu favor, né? Óbvio que ele estava muito bem marcado, né? Tinha Freitas e Thiago Silva, né? Então não é qualquer zaga que estava marcando ele, era uma zaga muito boa, então eu acho que isso dificultou bastante, né, para o Pedro Raul, né? E do outro lado o JK também, né? O JK foi completamente anulado pelos zagueiros do Ceará, ele não conseguiu criar nenhuma jogada de ataque e as bolas que ele recebia ele também não conseguia ou dominar ou trocar passes, né, com a bola, porque também estava muito bem marcado. O único jogador que criou bastante mesmo foram os laterais do Fluminense, que para mim, principalmente o René, eu acho que fez uma partida ótima, né? Apesar, mesmo sem o gol, né, ele fez uma partida excelente, né, o René, vários desarmes, várias interceptações, né? E o Samuel Xavier também. Eu achei que principalmente ofensivamente o Samuel Xavier foi muito bem, né? Ele conseguiu trocar vários passes ali no terço final e ajudou bastante esse time do Fluminense. E aí vamos pro gol, né? Que já virou rotina falar de arbitragem, né, no Campeonato Brasileiro, e infelizmente hoje tivemos outra polêmica, né? A gente sempre torce para que o árbitro não seja protagonista, mas infelizmente a gente tem que falar, né? A gente tem que falar da arbitragem. A arbitragem mais uma vez hoje falhou, né, e prejudicou infelizmente o time do Ceará, né? Isso não estou nem dizendo, o Ceará, a arbitragem não é culpada pelo Ceará ter perdido o jogo, presta atenção. A arbitragem tem culpa do gol que o Ceará tomou. O Ceará perdeu porque não conseguiu, né, criar jogadas, não conseguiu, enfim. E o futebol é assim mesmo, tá? Mas é fato que o Ceará foi prejudicado, né, por esse gol, que não deveria ser uma falta, né, uma falta ali próximo da grande área, né? E a bola parece que resvala no no cotovelo do Marlon, né, do Ceará, porém ela não desvia. No replay a gente vê que ela não bate na mão e o juiz dá a falta, né? O juiz, que é o Flávio Rodrigues de Souza, né? Ele que já é conhecido por várias polêmicas já no Campeonato Brasileiro, né? Uma delas aquela do Léo Jardim, né? Que o Vasco foi extremamente prejudicado. Mas enfim, vários times, né? Uma hora a gente fala de uma polêmica de arbitragem, fala que um time foi prejudicado, que outro time foi ajudado, mas esse mesmo time que foi ajudado na rodada que vem ele vai ser prejudicado, e assim sucessivamente. Enfim, é uma coisa realmente cansativa, né? Que a gente eu não queria estar aqui falando sobre a arbitragem, eu queria estar falando sobre o jogo, analisando o jogo, né? Mas enfim, infelizmente a gente tem que falar, porque mais uma vez a arbitragem influenciou diretamente no placar do jogo, né? E, enfim, o René, como não tem nada a ver com isso, foi lá e bateu uma belíssima de uma falta, né? Bateu assim uma exímia cobrança, né? Que no primeiro momento eu achei que tivesse desviado, né, no Pedro Raul, mas não desvia, ela vai direto no gol, no ângulo, né, do goleiro Bruno e do Ceará, né? E o René bate, já é o segundo gol dele, né, com a camisa do Fluminense. Ele tinha feito um primeiro gol dele contra o Corinthians, né, no primeiro turno, e foi um golaço também, né, de fora da área, que ele pega assim de primeira praticamente e manda lá no ângulo. E hoje de novo ele fez um golaço de falta, né? Infelizmente numa falta que não deveria ser marcada, mas ele, como eu disse, ele não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o papel dele, fez o gol. Um belíssimo gol do René. Daí pra frente o Fluminense simplesmente dominou a partida. O Fluminense ele conseguiu dominar todas as ações ofensivas e defensivas também. O Ceará não conseguiu criar nenhuma jogada, né? O Ceará ficou ali praticamente perdido o jogo inteiro, né? E o Fluminense dominou a partida, né? E aí no segundo tempo o time do Fluminense muda, né, a escalação, o Ceará também, e com essas mudanças, né, o Léo Condé ele faz umas mudanças estratégicas. Como eu falei, né, o Pedro Raul estava mal no jogo, e aí o Léo Condé ele tira o Pedro Raul e coloca o Ailon, né? E enfim, eu achei que fez diferença, né? No jogo o time do Ceará começou a criar um pouquinho mais, né? Mas ainda assim foi insuficiente, né? O problema do Ceará eu acho que é realmente na criação de jogada. Talvez se você tivesse ali um camisa 10 que conseguisse criar mesmo, por exemplo, o Vina, eu achei hoje sumido no jogo, né? Eu particularmente não vi nada demais no Vina hoje. Também não vi por que não colocar o Lucas Mugni, que estava no banco,
né, que eu acho que é um jogador, que é esse jogador de criação. E o Ceará sente muita falta de um jogador de criação, né? No primeiro turno, o Lucas Mugni foi esse cara, né, que vários jogos, né, o Ceará ganhou, principalmente por causa das jogadas criadas pelo Lucas Mugni. Então, eu achei que o Léo Condé poderia ter colocado o Lucas Mugni na partida, no lugar do Vina, que eu achei que fez uma partida assim, bem abaixo, né, do que se espera do Vina, né, do jogador. E, enfim, o Fluminense, como não tem nada a ver com isso também, foi lá e fez uma ótima partida. O Fluminense dominou praticamente a partida inteira, né? Só nesse momento ali de mudança que o Léo Condé mexeu no time, melhorou um pouquinho, mas logo depois o Fluminense também muda. E como o John Kennedy estava mal na partida também, o Zubeldia vai lá e coloca o Cano e o Keno também, né? A dupla aí, Cano e Keno, no jogo, no lugar do John Kennedy e do Canóbio também, né? Os dois saem, os dois não estavam muito bem. O Canóbio só finalizou uma vez, foi, se eu não me engano, no primeiro tempo, foi a única finalização de jogadores de ataque, né, do Fluminense, para você ver. O ataque do Fluminense não foi muito bem, só o meio de campo do Fluminense fluiu muito bem, né? O Hércules, o Martinelli e o Lúcio Acosta foram perfeitos na partida de hoje, né? Mas eu queria destacar essa mudança do Zubeldia, porque no momento em que o Ceará começava a crescer na partida, o Zubeldia foi lá e colocou dois atacantes de experiência, né? O Keno e o Cano. E o Keno, principalmente, eu acho que mudou o panorama da partida, porque ele pegava a bola e, ao invés dele tocar para trás, como o Canóbio estava fazendo várias vezes, né? O Keno ia para cima, ia partir no X1, né? E o Canóbio faz isso também, óbvio, mas o Keno hoje eu achei que ele estava mais inspirado, né? E mudou completamente o panorama da partida, além das mudanças táticas, né? Ao decorrer do jogo. Né, o Cano também, várias vezes, a primeira jogada dele, ele já consegue finalizar para o gol, diferente do John Kennedy, né? Então, achei que foi uma mudança assim, perfeita, né, pro jogo do Zubeldia, né? E é isso. O Zubeldia está fazendo um ótimo trabalho no Fluminense, né? A principal característica desse time do Fluminense com o Zubeldia é a capacidade de troca de passes, né? A gente vê várias jogadas que poderiam ter saído do gol com trocas de passe, né, a partir da criação ali, principalmente do Lúcio Acosta, né? Eu achei que foi um jogo assim muito bom do Fluminense, dominante praticamente a partida inteira, né? E infelizmente o Ceará acabou perdendo o jogo, né? Felizmente para o Fluminense, felizmente para o Ceará, né? E o Ceará chega ao seu quarto jogo sem vencer, né? Então é muito bom o Léo Condé abrir o olho, né? Começar a mudar aí o estilo de jogo do Ceará, né, principalmente na parte da criação, né, como eu falei. Eu acho que o Ceará precisa abrir o olho nisso, né, e o meu palpite, né, a minha opinião, né, é para o Léo Condé colocar o Lucas Mugni no lugar do Vina, né. Eu acho que essa mudança deveria ter feito desde o segundo tempo, né, desde o intervalo, perdão, e não fez, mas é isso. O Fluminense ganha bem, ganha uma vitória assim, muito boa para a equipe do Fluminense, que chega a 47 pontos, né, se eu não me engano. Acho que é isso, né? Isso, 47 pontos e passa o Botafogo na classificação, né? Chega a sexto colocado, empata ali em pontos com o Botafogo com 47, porém com uma vitória a mais o Fluminense, então o Fluminense ocupa a sexta colocação e a vaga para a Libertadores. Então foi muito importante essa vitória do Fluminense, realmente assim, uma vitória excepcional do Fluminense, uma vitória necessária, né, para esse time que estava merecendo já há um tempo ocupar essa vaga para pré-Libertadores. Então é isso, rapaziada, um vídeo mais simples, sem muita edição, né, sem edição na verdade, né, eu vou enviar agora e daqui a pouco tem jogo do Flamengo e Racing e espero que sem polêmicas, né, de arbitragem, né, como foi o jogo de agora, né, esperamos que seja um jogo limpo, um jogo tranquilo, né? E é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado da análise. Se gostou, não esquece de compartilhar, de curtir também, de se inscrever no canal e também de me seguir agora no TikTok, né? Eu tenho agora um TikTok, eu comecei a postar hoje, vou tentar postar aí durante a semana também. É o mesmo nome do Instagram, né? Canal do PH.oficial, né? Então, TikTok e Instagram, canal do PH.oficial, canal do PH.oficial. Vou deixar aí na descrição para vocês o link,
Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, rapaziada. Valeu!